Você já parou para perceber que a pessoa mais disciplinada que você conhece, talvez a própria você, consegue acordar cedo, bater metas, construir coisas extraordinárias no mundo lá fora e, ao mesmo tempo, no amor, se perder de um jeito que parece inexplicável? Você leu os livros. Você conhece os princípios. Você sabe que a mente é poderosa, que o pensamento precede a realidade, que o foco determina o destino. E ainda assim, naquele relacionamento que doeu mais, naquele padrão que você jurou que nunca mais ia repetir, você estava lá de novo, sentindo a mesma coisa, fazendo a mesma escolha, se perguntando a mesma pergunta que você deveria ter parado de fazer há muito tempo. Por que eu continuo aqui se eu sei tudo isso? Eu preciso te dizer algo que talvez nenhuma voz que você ouviu até hoje teve a honestidade de dizer. O problema não é que você não sabe o suficiente. O problema é que o que você sabe não chegou ainda onde precisa chegar. Existe uma distância, precisa, cirúrgica, silenciosa, entre a sua mente consciente e o lugar onde seus padrões afetivos realmente vivem. E é exatamente nessa distância que tudo se perde. Hoje, a gente vai falar sobre essa distância, sobre o que ela é, de onde ela veio e, mais importante, o que você pode fazer para finalmente atravessá-la, não como teoria, como prática real, como uma virada interna que não vai te deixar saindo daqui da mesma forma que você entrou. Fica comigo, porque o que vem agora vai explicar muito sobre você. Napoleon Hill escreveu Pense e Enriqueça em 1937. Entrevistou mais de 500 das pessoas mais bem-sucedidas do seu tempo. Destilou o que havia de comum entre todas elas e chegou a uma conclusão que se tornou a fundação de décadas de literatura sobre mentalidade. O pensamento é a causa. A realidade é o efeito. Mude o pensamento. Mude a vida. Esse princípio transformou vidas. Eu não estou aqui para contestá-lo, mas há algo que esse princípio não cobre e que ninguém que vende cursos de mentalidade vai te dizer, porque dizer isso torna o processo mais difícil, mais longo e mais honesto do que o mercado quer que ele seja. O pensamento consciente não é o único pensamento que opera dentro de você. Existe uma camada mais funda, uma camada que foi formada antes da sua linguagem, antes da sua lógica, antes da sua capacidade de raciocinar sobre o que é certo ou errado para você. Ela foi formada na infância, não pelas suas escolhas, mas pelas experiências que você teve antes de poder escolher. Pelas dinâmicas que você observou entre as pessoas que te criaram, pelo amor que você recebeu, ou pelo amor que você precisou tanto e não veio. Essa camada não lê livros de autoajuda. Ela não assiste vídeos de mentalidade. Ela não se importa com os seus objetivos, com os seus valores declarados, com a pessoa que você diz querer ser. Ela opera por padrão, por repetição, por uma lógica emocional que foi instalada há tanto tempo que parece natureza, mas é história. E quando você entra num relacionamento, é essa camada que assume o comando. Não a sua mente disciplinada, não os seus princípios, não o que você aprendeu, o que você sentiu, antes de entender o que estava sentindo. Pensa comigo por um segundo. Você já escolheu alguém que não estava totalmente disponível? Não necessariamente ausente, mas de alguma forma distante, emocionalmente fechado, quente e frio ao mesmo tempo. Alguém que te fazia trabalhar pelo afeto. E quanto mais você trabalhava, mais ele parecia valer. Ou talvez o oposto. Alguém que estava completamente disponível. E por alguma razão que você nunca conseguiu explicar direito, essa disponibilidade te incomodava, te sufocava, te fazia querer recuar. Isso não é gosto. Isso não é tipo. Isso é padrão. E o padrão não foi escolhido pela sua mente consciente. Ele foi herdado pela sua mente emocional, da dinâmica de amor que você primeiro experimentou, daquilo que a sua psique aprendeu que amor parece, que amor sente, que amor exige de você para ser real. Carl Jung chamou esse material. Tudo que carregamos, mas não enxergamos. Tudo que opera em nós, mas não reconhecemos como nosso. De sombra. Eu não gosto de chamar de sombra porque parece algo escuro, negativo, algo que você deveria ter vergonha de ter. Não é isso. A sombra
É simplesmente o não visto. É tudo que existe dentro de você que ainda não teve luz. E a lei mais importante que nenhum guru de mentalidade vai te ensinar é esta: o que não tem luz dentro de você vai buscar luz fora de você. Vai se projetar no parceiro. Vai se disfarçar de atração. Vai parecer amor quando é, na verdade, o seu interior pedindo para ser visto, usando o outro como espelho. Você não está escolhendo a pessoa. Você está escolhendo o padrão. E vai continuar escolhendo, independentemente de quantos livros você ler, de quantas afirmações você fizer, de quanta disciplina mental você desenvolver. Enquanto esse padrão não for visto, agora eu preciso te fazer uma pergunta. E peço que você não responda pela sua mente. Responda pelo que você sente quando lê. Que parte do seu jeito de amar você nunca admitiu em voz alta, nem para você mesmo? Não o que o outro fez. O que você fez. O que você permitiu. O que você ignorou. O que você justificou. O que você escolheu repetir mesmo sabendo, em algum lugar muito quieto dentro de você, que estava se machucando. Se alguma coisa que você acabou de ouvir tocou num lugar que você costuma proteger, escreve nos comentários: eu me vejo nisso. Não para mim, para você. Porque o ato de nomear o que você via, mas fingia não ver, é o primeiro movimento real de mudança. É onde o padrão começa a perder o poder sobre você. E quem escrever vai perceber que não está sozinho, porque essa é uma das coisas mais humanas que existem, e todo mundo aqui está nessa jornada junto. Então vamos falar sobre como isso funciona na prática, porque entender o mecanismo é o começo, mas não é suficiente. O primeiro pilar é o que eu chamo de o custo do não visto. Imagine que você está dirigindo um carro. Você sabe para onde quer ir. Você tem o GPS ligado. Você tem disciplina suficiente para manter a mão no volante. Mas há algo no seu pneu. Uma pressão levemente errada, um desequilíbrio pequeno, que faz o carro puxar constantemente para a direita. Você pode compensar. Você pode forçar o volante para a esquerda a vida toda. Mas essa compensação tem um custo. Você chega cansado. Você chega tenso. E em algum momento, quando você tirar a mão do volante por um segundo de distração, o carro vai para onde ele sempre foi programado para ir. Isso é o padrão não visto operando no seu relacionamento. Você pode usar todas as técnicas de comunicação. Você pode aplicar todos os princípios de mentalidade. Mas se o desequilíbrio interno não for corrigido, se o padrão não for visto e trabalhado, você vai precisar compensar para sempre. E a compensação cansa. E o cansaço eventualmente vence. O não visto não desaparece porque você o ignora. Ele cresce. E ele cobra, com juros. O segundo pilar é o que Napoleon Hill acertou, e onde a maioria das pessoas aplica errado. Hill dizia que a mente subconsciente é o motor, que é preciso imprimir nela os objetivos, os desejos, a visão de quem você quer ser. Ele estava certo. O erro está em achar que imprimir uma crença nova apaga uma crença antiga. Não apaga. Elas coexistem. E a crença mais antiga, a que foi instalada com mais intensidade emocional, a que foi repetida por mais tempo, a que está ancorada em experiências de sobrevivência afetiva, essa sempre vai ter mais força que a que você instalou ontem através de uma afirmação positiva. Não porque as afirmações não funcionam, mas porque elas precisam ser acompanhadas de algo que vai mais fundo, de um olhar honesto sobre o que já está instalado, de um processo de ver, nomear e integrar o padrão antigo antes de tentar substituí-lo. Você não muda o que não enxerga. Você só repete, com mais culpa, porque agora você sabe que está repetindo. O terceiro pilar é o mais difícil, e por isso é o mais transformador. Todo padrão doloroso que você carrega foi, um dia, a sua melhor solução. Isso é importante. Repita internamente. Foi a minha melhor solução. A criança que aprendeu que amor vem com ausência não aprendeu isso porque era burra. Ela aprendeu porque era o único amor disponível. E ela precisava dele para sobreviver emocionalmente. Então ela se adaptou. Ela desenvolveu uma psicologia que tornava o amor com ausência palatável, que encontrava valor na espera, que criava intensidade no intermitente. Essa criança foi inteligente.
Essa criança foi resiliente. Essa criança fez o melhor que podia com o que tinha. O problema é que essa criança cresceu, e a estratégia de sobrevivência dela não cresceu junto. Você ainda escolhe a ausência, porque aprendeu que a ausência é amor. Você ainda trabalha pelo afeto, porque aprendeu que amor precisa ser merecido. Você ainda cede onde não deveria, porque aprendeu que manter o outro é mais importante do que manter a si mesmo. E nenhum livro de mentalidade vai mudar isso. Porque o problema não está na sua mente, está na sua história emocional. E história não se reescreve com afirmações, se reescreve com presença, com consciência, com a coragem de olhar para o que foi e dizer: isso me protegeu então, mas eu não preciso mais dessa proteção. Isso é o que a estratégia mental que o mundo não quer que você use realmente significa. Não é uma técnica secreta de sedução. Não é um hack psicológico para fazer alguém te querer. Não é um atalho para o relacionamento que você quer. É a decisão de aplicar no seu interior a mesma rigorosidade que você aplica nos seus objetivos externos. De perguntar não apenas o que eu quero construir, mas o que dentro de mim ainda resiste a ser construído? Essa pergunta muda tudo. Agora eu quero te dar uma ferramenta prática. Algo que você pode usar hoje. Não amanhã. Não quando você estiver mais pronto. Hoje. Para começar a iluminar o que está operando em você, sem que você esteja vendo. Eu chamo de o espelho invertido. Pega um papel, ou um arquivo no celular. Não importa o suporte. Importa a honestidade. Pensa na última pessoa que te causou dor afetiva. Pode ser um ex. Pode ser alguém que você está vivendo agora. Pode ser alguém com quem você se envolveu brevemente, mas que deixou uma marca desproporcional ao tempo que durou. Agora escreve 3 coisas. O que essa pessoa fazia que te doía, o que você fazia em resposta a essa dor, e essa é a parte que exige coragem. Em que outro relacionamento da sua vida, anterior a esse, você aprendeu esse par de dinâmicas pela primeira vez. Não estou pedindo que você culpe sua infância. Estou pedindo que você veja a origem. Porque quando você vê a origem, quando você consegue dizer: eu aprendi a responder dessa forma aqui, nesse contexto com essa pessoa, o padrão perde algo fundamental: a invisibilidade. E o que não é mais invisível não tem mais o mesmo poder. Você não vai curar um padrão de décadas num exercício de 5 minutos, mas você vai fazer algo que vale mais do que a cura. Você vai ver. E ver é o começo de tudo. Eu preciso ser direta com você agora. Você chegou até aqui nesse vídeo. Isso não é acidente. As pessoas que ficam, que assistem além dos primeiros 2 minutos, que aguentam a profundidade em vez de pular para o próximo conteúdo mais raso, essas pessoas chegaram porque alguma parte delas sabe que está na hora. Na hora de parar de usar a inteligência como escudo. Na hora de parar de se impressionar com a própria capacidade de análise e começar a usar essa capacidade para se ver de verdade. Na hora de parar de colecionar conhecimento e começar a colecionar coragem. Porque há uma versão de você que ainda não existe, que não pode existir enquanto o padrão não for visto. Uma versão que escolhe diferente, que ama diferente, que não precisa trabalhar pelo afeto porque sabe, de um lugar profundo e inabalável, que merece ser escolhida sem precisar se diminuir para isso. Essa versão não está num livro de mentalidade, não está numa técnica de conquista, não está em mais informação. Ela está no território que a maioria das pessoas tem medo de mapear, o interior. E você já está dentro dele. Você já está nessa jornada. O fato de você estar aqui prova isso. A questão agora não é se você vai mudar. A questão é: você vai fazer isso com suporte ou sem ele? Se esse conteúdo chegou onde precisava chegar, se você reconheceu algum padrão, se alguma frase abriu algo que você tinha fechado, eu preciso te pedir uma coisa. Se inscreve nesse canal, não como favor a mim, como declaração para você. Porque se inscrever aqui não é seguir mais um perfil de autoajuda. É dizer para si mesmo: eu escolhi a profundidade. Eu escolhi o processo real. Eu escolhi o caminho que a maioria evita, porque é mais fácil consumir conteúdo que entretenha do que conteúdo que transforme. O algoritmo não vai te trazer de volta aqui automaticamente. Ele vai te oferecer o que é mais fácil de consumir.
E eu não quero fazer conteúdo fácil. Eu quero fazer conteúdo verdadeiro. Então, a inscrição, com o sininho, é o que garante que você vai continuar recebendo o que veio buscar aqui. Agora eu quero falar sobre os membros desse canal. Existe um nível de conversa que não cabe num vídeo público. Existe uma profundidade de processo que precisa de um espaço diferente, onde as pessoas que estão na mesma jornada se encontram, onde o conteúdo vai além do que o formato aberto permite, onde a transformação não acontece apenas no consumo, mas na comunidade onde ela é vivida. O espaço dos membros existe para quem já entendeu que informação sozinha não muda padrão, que o processo real precisa de continuidade, de profundidade e de pertencimento com quem está levando isso a sério. Se você está nesse lugar, se você saiu desse vídeo sabendo que quer mais do que um vídeo por semana pode dar, o link para os membros está na descrição. Entra. Essa conversa continua lá em outro nível. E por fim, porque o que você ouviu hoje é o mapa, e o mapa precisa de um território para fazer sentido. O e-book Autoestima Inquebrável é a extensão prática do que foi ensinado aqui, não como motivação, como protocolo. São as ferramentas específicas, na sequência certa, para trabalhar o padrão que você identificou hoje, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, que é o único caminho que realmente funciona. O link está na descrição. E se você está saindo desse vídeo sentindo que finalmente alguém nomeou o que você vivia sem conseguir explicar, esse e-book é o próximo passo natural. Antes de você fechar esse vídeo, eu quero deixar uma coisa. A estratégia mental que o mundo não quer que você use não é um segredo guardado por poucos. É uma prática que a maioria evita, porque ela exige o que é mais difícil de dar: honestidade com si mesmo. Você veio até aqui, você ficou, você ouviu. Isso significa que você já não é mais a mesma pessoa que abriu esse vídeo, não porque você aprendeu algo novo, mas porque você viu algo que sempre esteve ali, e o que é visto não pode mais ser fingido que não existe. Você já está sendo diferente. Agora é sobre continuar.